E hoje, dia 25 de julho, é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Foi nesse dia que, em 1992, ocorreu em Santo Domingo, na República Dominicana, o primeiro encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas, que reuniu 300 representantes de 32 países diferentes, debatendo estratégias para combater o machismo e a discriminação. Nessa mesma data, aqui no Brasil, é celebrado também o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem a Teresa de Benguela, que lutou, defendeu, foi líder do Quilombo Quariterê por pelo menos 20 anos, que era o maior quilombo de Mato Grosso, ali na fronteira com a Bolívia, ali em meados do século XVIII. E para celebrar essas duas datas, a gente conversa agora com uma mulher negra brasileira, verdadeira representante dessas lutas e dessas datas, Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Eu vou mudar de cenário, vai entrar uma vinheta e já já a gente fala. Aê, agora sim, Ana Fontes! Ana, que prazer receber você aqui, Ana. Uma delícia. Uma delícia estar com você. Conta pra gente, quais são os principais desafios que você vê as mulheres empreendedoras enfrentam no Brasil atualmente? Hoje no Brasil nós temos quase 10 milhões de mulheres que são empreendedoras, líderes dos seus negócios, sozinhas ou com sociedade. A maioria dessas mulheres empreende por necessidade, ou seja, elas são empurradas a empreender. Não é que ela tem outra opção. Não é ela, assim, vamos lá. Sou empreendedora. Não, virou empreendedora à força. É, porque não tem opção. O ambiente corporativo é muito hostil, especialmente para as mulheres que são mães, e muitas vezes elas são mães solo, né? Então ela tem que botar dinheiro dentro de casa, sustentar a casa e a família, então elas são empurradas para empreender. Os principais desafios que essas mulheres enfrentam, além de toda uma sociedade que torce contra, né? Sim. Que é triste a gente falar isso, mas é a vida como ela é. Essas mulheres têm menos acesso a dinheiro, menos acesso a capital, ou seja, quando elas vão pedir crédito, elas têm menos crédito, elas têm menos acesso a dinheiro, que a gente chama de linha de crédito de inovação, e elas têm menos acesso a anjos investidores ou fundos de investimento. No composto geral, menos acesso a dinheiro. E isso, para quem empreende, é vida. É vida, é fundamental, né? Se não tem dinheiro, você não consegue fazer o negócio crescer, você não consegue fazer esse desenvolvimento, não consegue um bom exemplo inovar. A gente vê até mesmo grandes empresas, como o Uber, por exemplo, que tem 15 anos de vida e agora que ficou no verde. Pois é, imagina se a Uber, né, que levou 15 anos, imagina uma mulher que está um pequeno negócio fazendo um bolo no pote, fazendo uma coisa... E isso é muito duro. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é o que a gente fala de ausência de redes de apoio. O que significa isso? A economia do cuidado, que é o cuidado com a família, com os filhos, com os idosos e com os doentes, é majoritariamente feita por mulheres. E não entra no PIB, né? Não Ninguém entra no PIB. Isso. Precisamos mudar esse jogo. A gente precisa que essa economia entre no PIB, que seja valorizada, reconhecida e compartilhada. Não está escrito em lugar nenhum que as mulheres, só elas, têm que fazer o cuidado. Os homens também podem cuidar, não tem nenhum impedimento no DNA, não tem nenhum impedimento neurológico, eles podem fazer, né? Só que a sociedade estabeleceu que são as mulheres, desde cedo, que fazem o cuidado. Então, e não valoriza isso, né? Isso que é pior, porque se valorizasse... Estava tudo certo, né? Se valorizasse socialmente, se valorizasse financeiramente, estava tudo certo. Mas a gente precisa mudar isso, mudar esse jogo. E por que isso impacta mais as empreendedoras? Porque aquela mulher está lá tocando um negócio e ela tem no mínimo de 3 a 4 horas por dia que ela tem que dedicar para esses outros assuntos. Ou seja, o tempo que ela deveria dedicar ao negócio, ela está fazendo outras coisas. Porque aí ela não consegue desenvolver aquele negócio. No Brasil, para você ter uma ideia, tem 2,5 milhões de déficit em creches. Ou seja, 2,5 milhões de crianças que precisam de creches e não tem. E aí fica difícil para essa mulher que empreende, que tem que ir lá equilibrar os pratinhos todos. Então esse é um segundo grande desafio.
Um terceiro grande desafio, além da rede de apoio e do acesso a dinheiro, é essas mulheres terem acesso à educação, inovação, para aprender a desenvolver os negócios e para que os negócios delas consigam trazer mais dinheiro para elas, botar mais dinheiro na mesa e elas consigam se desenvolver. É aí que entra a Rede Mulher Empreendedora. Exatamente, Oh. exatamente. Bora Você lá, pegou, bora lá. Então, a rede faz exatamente isso. A Rede Mulher Empreendedora eu fundei há 14 anos, com a minha própria história. Eu tive inúmeras dificuldades para empreender e eu vi que, como eu, tinha um monte de mulher empreendendo, só que ninguém falava delas. Não existia a expressão empreendedorismo feminino há 14 anos atrás. A gente, através da rede, que foi colocando as mulheres em evidência. E o que é muito legal, a gente trabalha com educação, através de cursos e capacitações. A gente trabalha com mentoria, ou seja, uma mulher que aprendeu mais ajuda uma outra mulher que precisa se desenvolver. É uma troca que a gente faz. Depois a gente faz com que elas se juntem, a gente conecta essas mulheres. No Brasil inteiro, a gente está em mais de 2.000 municípios, e a gente entendeu que quando a mulher se junta, a chance do negócio dela dar certo é maior, porque elas se apoiam naqueles momentos de maior dureza, de dificuldade. E um quarto elemento que a gente incluiu há uns 5 anos, a gente faz microdoações para essas mulheres, especialmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Como é que funciona isso? A gente dá mesmo, a fundo perdido, de R$1.000 a R$10.000 para as mulheres que participam dos nossos programas e são selecionadas. Não é para todas, porque o volume de dinheiro é finito, mas nos últimos 5 anos a gente repassou R$40 milhões Uau, em dinheiro, em microdoação, e a gente não pede para ela assim, olha, você tem que falar o que você fez com o dinheiro. A gente não pergunta. Ela aprendeu no curso o que tem que fazer, aprendeu no curso como é que ela organiza o dinheiro dela, e a gente acredita e dá toda a confiança para essa mulher fazer a diferença. Incrível, incrível esse trabalho que vocês fazem. A gente está falando de mulheres, né? Mas a gente ainda não fez o recorte das mulheres negras. Exato. O que você pode nos falar sobre o empreendedorismo feminino negro e os desafios que enfrenta, que eu imagino que sejam maiores ainda do que as demais mulheres? São muito maiores, né? Quanto maiores os marcadores sociais que eu falo, o que são os marcadores sociais? É uma mulher negra que mora numa favela, é uma mulher negra que mora na favela, mas é mãe solo, é uma mulher negra trans, por exemplo. Então, quanto maiores os marcadores sociais, mais difícil a vida dessa mulher. Hoje a gente está lembrando, não dá para comemorar ainda, porque infelizmente as mulheres negras ganham muito menos que as mulheres brancas, que já ganham 30% a menos do que os homens. As mulheres negras, infelizmente, hoje, ainda são as maiores vítimas da violência doméstica. Os dados de violência no Brasil são tenebrosos, então ainda é muito difícil. E elas empreendem muito mais porque elas não têm também nenhuma outra opção. As mulheres negras começaram a empreender na época ainda da triste história nossa da escravidão, porque elas foram largadas, né, assim como todas as pessoas negras, sem terra, sem moradia, sem nada, e elas tiveram que se virar. E com isso elas começaram a vender os produtos, as comidas, as coisas que estão relacionadas à nossa cultura. Então essas mulheres começaram a empreender daí, da necessidade e da ancestralidade, daquilo que elas conhecem, daquilo que elas fazem. A partir daí elas vão se desenvolvendo, mas ainda os desafios são enormes. A gente não pode dourar a pílula. Adoraria falar hoje assim, olha que legal, né? Nós temos, obviamente, muitos casos importantes de mulheres negras que estão fazendo a diferença e construindo negócios bacanas, mas o caminho ainda é longo. Sim. Há 32 anos atrás, mais de 300 mulheres se uniam para debater questões relacionadas com machismo, com misoginia, questões que permeiam a negritude feminina, né? Você consegue fazer um paralelo entre esse encontro que aconteceu em Santo Domingo, na República Dominicana, e a Rede Mulher Empreendedora? Sem dúvida, eu acho que é o conceito de aquilombar que a gente usa para a população negra, que é formar quilombos, uniões e colaboração entre nós para que a gente consiga sobreviver. O conceito da rede, na verdade, é exatamente esse, é juntar as mulheres e juntar as nossas forças e fazer com que uma mulher ajude as outras. Porque já que a gente vive nessa sociedade tão difícil, né, tão julgadora, tão machista, tão que torce contra as mulheres, nós mesmos temos que nos reunir. O que aquelas mulheres fizeram há 32 anos atrás, reunindo em 300 mulheres, hoje nós temos quase 2 milhões na rede. E assim, é muito potente. A gente promove os nossos eventos, que a gente chama de Café com Empreendedoras e vários outros eventos, e a gente vê o quanto elas se olham nos olhos umas das outras e se reconhecem. É muito importante para nós, mulheres,
uma vez que a gente vive nessa sociedade super difícil, esse reconhecimento entre nós. É segurar na mão uma da outra, é dar uma palavra amiga, é dar um abraço, é falar, não, olha, vai dar certo o seu negócio, eu te indico um fornecedor, te indico um parceiro, e eu acho que é essa força que faz com que a gente resista até hoje. Fundamental, né? Fundamental. É muito importante você ouvir alguém que acredita em você. Sim, né? isso faz uma diferença enorme. Eu consegui chegar ao meu negócio nessa visão que a gente tem hoje, porque durante esses 14 anos, muitas mulheres seguraram na minha mão, muitas mulheres falaram, calma, vai dar certo, muitas mulheres abriram portas. Sim. Então, isso faz uma diferença enorme. E não é só no começo, não, é todo instante, né? Sim. Vou te falar que a moça que manda tudo aqui, que é a Luciana Piotto, pô, ela mandou um elogio pra mim, um feedback na semana passada, e eu falei, ganhou o dia. Ganhei a o ano semana, inteiro, o ano. Fiquei feliz, assim, pô, vim chegando a apresentar, meu cabelo tá mais bonito. A menina manda isso. Não é bom. É ótimo, pô, é ótimo. Eu falei, pô... Que legal, né? A gente precisa. Reconhecimento é fundamental. Eu não acredito em motivação de fora, eu acredito no reconhecimento. Eu acho que a gente, ouvindo esses reconhecimentos, né, do que a gente faz, a gente se automotiva e vai seguindo, né? Porque a vida é uma jornada e quanto mais difícil for a sua jornada, mais você precisa desses apoios e dessas motivações. Bom,